seja bonito na foto ali, porque, pelo amor de Deus, a gente vai ficando velho, vai ficando cada vez mais feio. Queridos, bem-vindos todos vocês, espero que vocês estejam super, mega, hiper, giga bem. Hoje eu vou trabalhar hoje a isomeria geométrica, estereoisomeria geométrica, né? Isomeria espacial. Como a gente já havia falado. Oi, querida. Vai corrigir os exercícios que faltaram da última aula ou vai ser no final? Eu posso fazer no final, Camila? Pode, sim, claro. Eu esqueci, cara, acho que faltam 2 exercícios, não é isso? Isso, acho que são dois slides, na verdade. Não, beleza. Não, eu faço sim. Pode ficar tranquilo, tá? Mil desculpas, eu esqueci completamente. Agora que você me falou que veio a minha memória aqui. Mil perdões. Então, gente, fiquem à vontade se vocês quiserem interromper, pode, não vai atrapalhar absolutamente nada, estou aqui para te ajudar. Eu vou começar a falar hoje de estereoisomeria, a isomeria espacial. Na próxima aula eu falo de isomeria ótica. E a gente termina a isomeria no mês de setembro, como a gente estava propondo, como a gente propôs, né? Em outubro, a gente começa reações orgânicas. Essa parte de estereoisomeria é uma parte muito interessante, muito tranquila. Eu acredito que todos vocês, né, devam ter uma certa facilidade, ou mesmo se lembrar de 90% a 80% do assunto. A isomeria espacial ou estereoisomeria, na verdade, ela é dividida em 2 tipos, né? Ela pode ser considerada ou tipada como isomeria espacial geométrica, e também pode ser chamada ou classificada ou tipada como isomeria espacial ótica, ótica com P mudo. Só lembrando a vocês que esse P mudo refere-se à visão. A isomeria espacial geométrica, ela pode acontecer em compostos etênicos ou em compostos cíclicos, desde que R1 seja diferente de R2 e R3 diferente de R4. É natural? Opa! E a isomeria espacial ótica, ela vai acontecer quando o composto apresenta carbono quiral, especificamente em compostos que apresentam ciclo, desde que tenha, claro, carbono quiral. Então, eu fiz questão de destacar carbono quiral para aqueles compostos de cadeia aberta e a presença de ciclo, também a necessidade do carbono quiral. Mas ali eu vou fazer um comentário a mais com vocês. Tá? A característica marcante ali é a assimetria molecular, é a mesma coisa que quiralidade molecular, que é a mesma coisa que imagens que não se sobrepõem. Eu sempre uso a mão direita e a mão esquerda como exemplos, coloco uma sobre a outra e vejo que elas se anulam. Agora, se eu tento sobrepor uma à outra, eu vejo que as imagens são assimétricas, elas não se sobrepõem. Isso informa a todos nós que há uma quiralidade, uma simetria molecular nas nossas mãos. As mãos são um exemplo no corpo humano mais fácil, né, de se utilizar para explicar a assimetria molecular. Então, repetindo rapidamente ali, compostos etênicos são aqueles compostos que apresentam ligação dupla entre carbonos, e compostos cíclicos, naturalmente, são aqueles de cadeia fechada, cadeia alicíclica, cadeia fechada sem ressonância, desde que R1 seja diferente de R2 e R3 seja diferente de R4. Então, ampliando aqui para vocês os slides, eu tenho a estereoisomeria geométrica em compostos etênicos, compostos de cadeia insaturada, abertos, né? O eteno, a palavra etênico, só para te lembrar, ele faz menção à palavra eteno, que é o alceno mais simples que existe. Utilizando o but2eno como exemplo, tenho aqui esse exemplo MET-ET prop-but, com uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. Eu vejo nitidamente que esses 2 carbonos que têm a dupla ligação são carbonos com hibridação sp2. E se tem carbono com hibridação sp2, tem carbono com geometria trigonal plana. Por isso que esses 2 carbonos da dupla são trigonais planos. Sendo planos, queridos e queridas, eu posso passar uma linha dividindo o plano da molécula ao meio, acompanhando a linha da dupla. E eu vejo que, ao passar essa linha acompanhando a dupla ligação, eu vejo que existe um semiplano superior e um semiplano inferior. Marco para você que o grupo CH3, o grupo de cima, tem um número atômico maior do que o hidrogênio que está ligado abaixo.
Ou seja, ligados ao carbono da dupla, eu tenho que ter dois radicais diferentes. E eu vejo que o CH3, quem está ligado ao carbono insaturado, é o carbono mesmo, o número atômico dele é 6. E logo a seguir, no mesmo carbono, existe um hidrogênio ligado a ele, cujo número atômico é 1. Ora, gente, entre carbono, que tem número atômico 6, e hidrogênio, que tem número atômico 1, o maior número atômico indica o maior número de elétrons. Isso faz com que o grupo CH3 seja o mais pesado. Pesado no sentido de ter maior número atômico. Se os dois grupos mais pesados encontram-se no mesmo semiplano, a gente representa espacialmente este composto na forma cis. Por isso, esse composto é chamado de cis-but2eno, ou but2eno-cis. Se eu represento o composto na forma cis, é um indicativo de que quem tem o maior Z é responsável por fazer com que a estrutura espacialmente seja representada na forma cis, desde que os dois grupos iguais de maior número atômico estejam no mesmo semiplano. Já a representação trans, novamente, eu passo para você a linha acompanhando os dois carbonos da dupla, exatamente pelo fato dos dois carbonos da dupla terem uma geometria trigonal plana. Gente, só um minutinho, rapidinho aqui. Oi. Oi, Beatriz. Tô. O que houve? 7h15. Mil perdões, gente. Intercorrências de quem trabalha em casa. Perdões. Volta aí. Então, a forma trans, repetindo aqui para você, eu passo uma linha acompanhando a dupla ligação exatamente pelos dois carbonos da dupla, teria uma geometria trigonal plana, e se são planos, eu posso naturalmente dividir o plano ao meio, em semiplano superior e semiplano inferior. Dessa forma, eu vejo que os grupamentos de maior número atômico, aqueles que estão ligados diretamente ao carbono insaturado, encontram-se em semiplanos opostos, por isso eu chamo essa forma espacial de trans. Grupos mais pesados, de maior número atômico, grupos iguais, situados em semiplanos diferentes. Isso faz com que ele seja chamado de trans-but2eno, ou but2eno trans, indicando os grupos de maior número atômico em semiplanos diferentes. Simples assim, cis e trans. Poxa, Vará, mas esses compostos são iguais. Iguais nada. O que eles têm de igual mesmo é a fórmula molecular, C4H8. Mas eles são completamente diferentes entre si. No quesito propriedade química, no quesito propriedade física, é isso que eu vou te mostrar agora. Beleza? Se eu estiver falando muito rápido, se você quiser que eu volte alguma coisa, por favor, é só falar, tá? Tuas ordens. Se eu falo em isomeria cis e trans com vocês, é natural que eu deva falar de isomeria Z e E. É uma isomeria alemã, né, de origem alemã, em que mostra uma forma cis e trans, porém, com grupos mais pesados diferentes. Se eu tenho grupos mais pesados diferentes, situados no mesmo semiplano, eu falo que a forma espacial desse composto é Z. É o cis escrito com Z, imagina assim. Agora, se eu tenho grupos mais pesados, de maior número atômico, situados em semiplanos diferentes, porém, grupos estes diferentes entre si, aí eu vou ter a forma espacial E. Eu brinco com os meninos falando que é de espalhados, ou seja, em planos diferentes. Então, o cis e o Z, na verdade, se equivalem. Aqui no vestibular de Juiz de Fora, por exemplo, ninguém fala em Z e E, no PISM, tá? Pode ser falado numa prova de Enem, mas eu tenho visto corriqueiramente nos últimos anos ser muito mais mencionada a expressão cis e trans do que Z e E. Tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Eu estou colocando um exemplo para mostrar para você quando é trans, quando é cis. Observe que os grupos mais pesados, eles são iguais, cloro e cloro, olha lá.
E neste caso aqui desse exemplo, eu estou colocando flúor de um lado e iodo e cloro do outro. Vocês vão ver que o flúor ele é mais pesado em relação ao hidrogênio, R1 e R2. Eles devem ser mais comparados sempre quando eles estiverem ligados no mesmo carbono da dupla. Veja que o flúor tem número atômico 9, o número atômico do hidrogênio é 1, o número atômico do iodo é 53 e do cloro é 17. Por esse motivo, grupamentos mais pesados, diferentes no mesmo semiplano é cis, no caso é Z, né? E grupamentos mais pesados, diferentes em semiplanos opostos, seria o trans, no caso, o E. Eu só faço essa menção exatamente para poder dormir tranquilo, porque no exercício o cara sempre, simplesmente, e sem querer, ele pode soltar, né, na hora da criação da questão, ao invés dele falar cis e trans, ele pode falar Z e E, com a intenção de achar que todos nós sabemos a respeito disso. E, claro, a gente já está informado a respeito. Para eu poder diferenciar a forma cis e trans para você, eu tenho que levar em consideração o quê? Propriedade física e propriedade química. Forma cis, meus queridos, é sempre a forma menos equilibrada, porque os grupamentos de maior peso ou de maior número atômico, como queiram, né, dependendo de como se fala, encontram-se no mesmo semiplano. É como se eu fosse à feira e fosse comprar duas melancias e as carregasse no mesmo braço. Estou completamente desequilibrado. Os dois grupos mais pesados no mesmo semiplano. Isso é uma forma menos equilibrada e, naturalmente, mais reativa. Nós sabemos que quem é menos equilibrado, menos estável, se torna mais reativo. Então, entre cis e trans, em termos de reatividade, eu posso falar que, sendo cis uma forma menos equilibrada, ela se torna mais reativa. Sendo trans uma forma mais equilibrada, ela se torna menos reativa. Beleza? Isso é propriedade química, isso é reação química. Agora, no quesito propriedade física, eu vou me ater exatamente aqui, a polaridade e ao ponto de ebulição. Para mim, fundamentais esses dois pontos. Por quê? Para eu poder explicar ponto de ebulição para você, eu já te disse isso na aula passada, para eu poder te explicar ponto de ebulição, eu tenho que analisar polaridade, queridos. A forma cis tem os dois grupos de maior número atômico no mesmo semiplano. Se eu tenho maior número atômico no mesmo semiplano, é claro que eu tenho maior recheio de elétrons no mesmo semiplano. Isso faz com que a polarizabilidade do composto seja maior. Se eu tenho a minha mão, de um lado, ricamente formada por elétrons, do outro lado, uma menor quantidade de elétrons, quando eu aproximo uma mão com a outra, é natural que os lados de cargas opostas se atraiam e vão se atrair mais intensamente. Por isso que a forma cis, sendo mais polar, ela terá uma intensidade de atração entre as moléculas maior. Por esse motivo, o ponto de ebulição da forma cis é maior. Infelizmente, algumas pessoas associam, né? Forma cis e forma trans. A trans é a mais estável, então ela é mais de maior ponto de ebulição. Não tem nada a ver. Neste caso, a forma trans, exatamente pelo fato dela ter uma distribuição de grupamentos de maior número de elétrons em lados opostos, ela não concentra no mesmo setor da molécula esta polarizabilidade. Por isso que a atração entre as moléculas da forma trans é menos intensa. Se é menos intensa, é natural que o ponto de ebulição diminua. Então, gente, propriedade química, a forma cis é completamente diferente da forma trans. Propriedade física, a forma cis é completamente diferente da forma trans. Então, vamos lá. Propriedades químicas. Eu falo em estabilidade para explicar a reatividade, inversamente proporcionais. Se eu sou mais estável, eu sou menos reativo. Polaridade. Se a forma cis é a mais polar, naturalmente ela terá o maior ponto de ebulição. Aí, polaridade e ponto de ebulição estão na mesma linha de pensamento, de trabalho, de raciocínio. Beleza? Não pode esquecer isso de jeito nenhum, hein, gente? Pelo amor de Deus, isso é muito importante. Faça você agora. Diz para mim aí, entre esses compostos, quais deles apresentam estereoisomeria geométrica? O que vocês acham? A, B e C. Um tempinho. Tá todo mundo quietinho aí, ninguém vai me perguntar nada.
Ana Clara não vai me perguntar nada. Camila não vai me perguntar nada. A Rafaela. O Henrique Pestes. Meu querido amigo Daniel. Dani. A Valentina. A Vitória. Vocês estão aí, gente? Estamos aqui, Fará, não se preocupe. Eu não estou vendo nada, então. A gente tá pensando aqui. Ah, não, beleza. Eu só estou irritando. Fará, Oi, meu bem. vai ser a letra A e a C? Aí sim. Excelente. Eram quais? Eu tava tipo. A eu tava vendo que era. A C também, eu tava na dúvida. Né? Beleza. É porque a sequência ali ficou feia, né? A B e C fica parecendo que as letras não se equivalem os compostos com as letras, né? Vou fazer o primeiro ali para você, só para você observar como é que você deve fazer, como é que você deve proceder frente a um exercício como esse. Estereoisomeria geométrica. Então, a estereoisomeria geométrica acontece em dois casos. Ou em compostos etênicos, que têm dupla ligação entre carbonos, cadeia aberta. Ou em compostos cíclicos, desde que R1 seja diferente de R2 e R3 seja diferente de R4. Aí o sujeito vem aqui na dupla, essa dupla ligação aqui. Pode parar, né? Porque a dupla tem que ser entre carbonos. Por isso que a gente considera composto etênico. Etênico, dupla entre carbonos. Aí eu vejo que nessa dupla ligação aqui, ó, eu separo os dois carbonos da dupla. Eu vejo que esse carbono aqui, ó, ele tem esse radical, olha lá, grupo carboxila. E tem esse radical que é o hidrogênio, olha lá. Então tem R1 diferente de R2, beleza. O outro carbono da dupla está aqui. Ele tem esse radical, que eu chamo de R3, e ele tem esse radical aqui, radical propil, que eu chamo de R4. Então, se eu tenho R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, naturalmente, esse composto tem estereoisomeria geométrica. Tá? Você pode chamar de cis e trans, que tem estereoisomeria cis e trans, não tem problema. Ah, mas os radicais são diferentes. Não interessa, os caras consideram cis e trans mesmo assim. Esse grupo, ó, passando o eixo aqui, ó. Nossa Senhora. Eu aperto onde não deve apertar, meu Deus do céu. Vou passando o eixo, dividindo o plano ao meio, acompanhando a linha da dupla. Vou fazer aqui em azul. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo passar um eixo. Oh, consegui. Se eu passo um eixo dividindo o ciclo, não, o ciclo, o composto em semiplano superior e semiplano inferior, certamente eu vejo que entre CH3 e o radical propil, quem está ligado ao carbono da dupla é o carbono, próton 6. Quando empata, eu olho o número de átomos que compõem a estrutura. Portanto, esse grupo tem um peso maior, vamos dizer assim, do que o grupo CH3. E aqui, entre o hidrogênio e o grupo carboxila, é natural que o grupo carboxila, pelo fato do carbono estar ligado diretamente ao carbono da dupla, né, seja o de maior número atômico. Então, os dois grupos mais pesados, nesse caso, estão em semiplanos opostos. A gente afirma que esta letra A representa um composto isômero geométrico na forma trans. Tranquilo? Na letra B, claramente, você observa... Opa, deixa eu pegar a canetinha aqui. Vou pegar uma caneta vermelha. Vou pegar essa dupla ligação aqui, ó. Esses dois carbonos da dupla ligação. Aí você vai ver que esse carbono aqui está inválido. É completamente inviável, porque nele estão ligados dois radicais iguais, R1 igual a R2. Então eu descarto. Não vou nem olhar o outro carbono da dupla. Agora eu vou olhar a outra dupla ligação, ó. Olha lá. Essa dupla ligação aqui, ela tem um hidrogênio, claro, R1, diferente desse radical todinho aqui, ó, que é o radical sec-propenil R2. Entretanto, esse CH3 ligado ao carbono da dupla é igual a esse CH3 ligado ao carbono da dupla. Esta letra B não tem isomeria espacial geométrica. Ah, Fará, mas ele tem 5 duplas, eu tenho que olhar 5? Em uma, pelo menos em uma delas, das 5 duplas ligações. Se houver um R1 diferente de R2,
e o R3 diferente de R4, tá valendo. Ah, mas tem 4 que não tem. Não interessa. Pelo menos em uma apareceu. Separo o carbono da dupla. Vejo que R1 é diferente de R2, que é o hidrogênio que está aqui. Vejo que o R3 é diferente do hidrogênio, o R4 que está aqui. Este composto de letra C também possui estereoisomeria geométrica ou cis-trans. Na letra C também, eu vejo claramente que os grupos mais pesados encontram-se em semiplanos opostos, caracterizando também o isômero espacial trans. Tranquilo, gente? Lembrou? Dúvidas? Gostaria que eu voltasse em alguma coisa? Quer que eu fale mais devagar? Estou falando muito rápido, o ritmo está legal, não está legal? Posso seguir em frente? Sim, Fará, tá tudo certo. Então tá bom. Vamos em frente. Camilinha, dúvida não? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. A estereoisomeria geométrica em compostos cíclicos, também chamada de isomeria de Bayer, quem criou isso, quem analisou isso, quem estudou isso, foi um cara chamado Bayer. Ele tem a teoria das tensões de Bayer lá na parte de reação, e ele adorava estudar os compostos cíclicos. Então, em homenagem a ele, criou-se a isomeria bayeriana, que tem tem como pano de fundo, né, a necessidade de ter na estrutura do composto cíclico pelo menos 2 carbonos na parte fechada estejam recebendo radicais diferentes. Então, eu tenho que ter na cadeia fechada pelo menos 2 carbonos que estejam recebendo R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. É sempre e não ou, né? Tem gente que fala ainda ou, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Analisando direitinho. Ué. O que eu estou fazendo aqui? Nossa, tá aqui. Aí sim. Eu tenho um ciclo para você, um ciclo normal, onde eu chamo de A, B, Y e X, aqueles grupos ligados aos carbonos da cadeia fechada. Observe que na cadeia fechada eu tenho que ter pelo menos 2 carbonos recebendo radicais diferentes. A e B precisam ser diferentes, e X e Y precisam diferentes. Agora, A e X, B e Y não interessa. No mesmo carbono, os radicais ligados a cada carbono que eu estiver analisando, eles devem ser obrigatoriamente diferentes entre si. Então, se isso acontece, né? Se na cadeia fechada eu tiver pelo menos 2 carbonos recebendo radicais diferentes, eu terei a chance de possuir na estrutura a forma cis, desde que eu tenha os 2 carbonos, passo a linha para dividir o plano ao meio, acompanhando os 2 carbonos que recebem os radicais diferentes. Vejo que o grupo de cima tem um número atômico maior do que o grupo de baixo, o grupo de cima tem um número atômico maior do que o grupo de baixo, caracterizando assim a forma cis. É óbvio que se eu tiver os grupamentos, depois que eu passo a linha para dividir o plano ao meio, os 2 grupos mais pesados em semiplanos opostos, teria a forma trans. É bem tranquilo. Não queira procurar dupla ligação em cadeia fechada, absolutamente. A dupla ligação que você tem que analisar é somente na cadeia aberta. Na cadeia fechada, a isomeria cis e trans, é necessário que pelo menos 2 carbonos do ciclo, vizinhos ou não me interessa isso, estejam recebendo radicais diferentes. Deverá haver pelo menos no ciclo 2 carbonos recebendo radicais diferentes. Essa é a condição para que a isomeria estereoisomeria espacial, estereoisomeria geométrica em compostos cíclicos ocorra. Quais desses compostos têm isomeria ou estereoisomeria geométrica? Diz para mim, por favor. Estou te esperando. Pode falar, se você quiser, né? Tem que falar sempre um mantra para você da química orgânica, né? No ciclo, temos que ter, no mínimo, 2 carbonos, vizinhos ou não, que estejam recebendo radicais diferentes. O que você acha? O composto 1 tem? Pará, eu acho que só o 3 que não tem, né?
Só o 3 que não tem. Perfeito. Perfeito, perfeito, Daniel. Todos concordam, gente? Alguém teve dúvida nisso? Composto 1. Vou analisar esse carbono aqui. Ele recebe o CH3 e recebe o hidrogênio. R1 diferente de R2. Beleza. Vou analisar esse carbono aqui. Ele recebe o etil, que é o R3, e o hidrogênio, que é o R4. Pronto, acabou. Esse composto tem. Ele só perguntando se tem. Quais compostos têm isomeria? Se tem isomeria geométrica. O composto não tem. Ah, mas eu quero analisar com esse carbono aqui. Pode, ó. Você pode analisar esse com esse, pode analisar esse com esse, pode analisar esse com esse, do jeito que você quiser. Se pelo menos 2 carbonos possuírem radicais diferentes, o composto terá isomeria espacial geométrica. Ninguém vai te perguntar quantos isômeros aqui não, senão seria uma análise combinatória maravilhosa aqui. O composto 2, claro que tem. Esse carbono recebe 2 radicais diferentes, olha lá. Recebe o metil, o outro carbono também. Esse metil e esse etil, olha lá. Então eu tenho um composto que pode aparecer não, aparecerá no espaço na forma cis e na forma trans, tranquilamente. O número 3 não tem, porque é o único composto que tem apenas um carbono recebendo radicais diferentes. E esse composto, portanto, não tem isomeria espacial. Não tem nada, é um bobão. Esse composto 4, essa ligação mais reforçada, eu acho que vocês já devem saber disso, é uma ligação covalente sigma representada à frente do plano do quadro. O tracejado é um indicativo de que a ligação sigma está lá no fundo do plano do quadro. Chama de quadro, né, que é a força de hábito, né? Força do hábito aqui. Na verdade, da tela do computador, né? À frente, uma ligação mais reforçada, é uma projeção de Fischer, e atrás o tracejado mostrando a ligação que está lá no plano final, no fundo da tela do computador. Então, nesse caso, eu tenho, de novo, o R1 aqui, ó, esse R1, diferente de R2, que é o hidrogênio, e esse carboninho recebe o R3, olha lá, diferente do R4, que é o hidrogênio. Aqui, nitidamente, você vê as duas ligações à frente do plano, indica-se forma cis. Neste caso, as duas ligações, uma está no fundo do plano do quadro e a outra está à frente. Essa é a representação trans, tá? Muito comum isso na prova do Enem, tá? Essa representação espacial, representação de Fischer, tá? Então toma cuidado, você não ser pego de surpresa, porque realmente, às vezes, quando você sabe fazer o exercício e aparece uma representação diferente, ai meu Deus do céu, não sei nada. Claro que sabe, né? É porque normalmente eles estão habituados, né, o pessoal do curso superior, os professores representam muito mais as estruturas no formato espacial do que no formato plano mesmo, tá? Pará. Oi, meu bem. No slide anterior, no anterior a esse que tem Esse. as perguntas, lá Sim, fala que A e B precisam ser igual a X e Y. Isso seria só na cis no ciclo ou na EZ no ciclo também isso deve ocorrer? Mesma coisa, não tem problema. Podem ser, não quer dizer que devam ser, entendeu? Ah, tá. Só podem, né? Não Podem ser, necessariamente. não Ah, necessariamente devam ser. Isso aí pode acontecer tranquilamente, tá? Sem problema tá. nenhum. Tá, João, então. Beleza? Obrigada. Show de nada, querida. Agora, eu vou falar da estereoisomeria geométrica no ácido butenodioico. É a cara do Enem isso aí. Eu falo do PISM, porque é conteúdo PISM, né? Mas tem muito mais a ver com a prova estilo Enem do que a prova nossa do PISM. Então, eu queria que vocês ficassem ligados em relação a isso, apenas para você poder recordar. Olha só que legal. Ácido butenodioico. Aí o exemplo maior, né, da isomeria geométrica cis e trans. Se você der uma aula de isomeria geométrica cis-trans e não falar do ácido butenodioico, não é da aula. Está faltando alguma coisa. É o Chitãozinho Chororó na música sertaneja. Não vai falar de música sertaneja e não vai falar, não vai cantar música Evidências do Chitãozinho Chororó, não é a mesma coisa. Então, metietipropibut, um ácido dicarboxílico de cadeia insaturada. É um composto de alta solubilidade em água, em virtude da presença dos dois grupos carboxila, capaz de realizar ligações de hidrogênio com água.
Então, eu tenho ali um composto de cadeia aberta, insaturado, eu digo que é um composto etênico. E esse composto etênico tem, naturalmente, aqui, né? Olha, separando os dois carbonos da dupla, tu vai ver que este grupo, R1, é diferente desse grupo R2, e que este grupo R3 é diferente desse grupo R4. Então, eu sei que R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4. Essa é a condição para existir isomeria espacial geométrica. Se numa prova aberta o cara colocar assim, explique a existência da isomeria espacial geométrica no composto abaixo, basta você escrever R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Se ele pedir para você provar, você vai falar R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Justifique R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, mais nada. Não precisa nem mostrar quem é R1, quem é R2, quem é R3 ou quem é R4. É uma linguagem universal na química, em que se você me dá uma resposta como essa, eu já sei que você está respondendo aquilo que está sendo pedido. Eu vou representar esse composto na forma cis, que é exatamente isso, colocando os grupos mais pesados em semiplanos opostos. Passo o eixo acompanhando a linha da dupla e vejo que os grupos mais pesados encontram-se realmente no mesmo semiplano. O nome usual desse composto é ácido maleico. Tem que saber isso? Tem. Mas eu posso chamar ele de ácido buteno-dióxido cis? Pode, mas ninguém chama ele de ácido buteno-dióxido cis. Todo mundo chama ele de ácido maleico. A forma trans dele, naturalmente, vai ser representada buscando colocar os dois grupos mais pesados em semiplanos opostos. Passo o eixo? Sim. Acompanhando a linha da dupla? Sempre. Por que mesmo, Fernando Fará? Porque os dois carbonos da base do composto são sp2. E se são sp2, é como se fosse uma folha de papel. Eu posso dividir o plano ao meio. Vejo que esse ácido é chamado de buteno-dióico trans, só que ele usualmente é conhecido como ácido fumárico. Tem que saber isso? Tem. É importante saber isso? Pra caramba. Se você não souber isso, Fará, se eu não souber isso, eu esquecer isso, tá arriscado você perder uma questão boba na prova. Porque eles vão fazer uma referência sempre a ácido maleico e fumárico. Olha só que legal, gente. Eu vejo que o grupo de cima, no ácido maleico, observa o grupo carboxila, ele é formado por carbono, por dois oxigênios e um hidrogênio. E o fato de ter dois átomos de oxigênio no grupo o torna muito eletronegativo. Se o torna muito eletronegativo, esse vetorzinho que eu criei para você é para mostrar que esse grupo, tendo um efeito muito eletronegativo, ele puxa os elétrons para si. Da mesma forma, o outro grupo. Aí eu vejo que esses dois grupos, carboxila, estando no mesmo semiplano, e os vetores sendo criados em sentido dos dois grupos, eles nunca vão se anular. Por isso que a forma cis desse composto é polar. A forma cis desse composto é polar. A forma cis desse composto é polar. Olha que interessante. O ácido fumárico, por sua vez, tem um grupamento carboxila puxando os elétrons em um sentido e os outros elétrons em outro sentido, só que em planos opostos. Saindo de um mesmo ponto, que é o ponto central da molécula, a parte da insaturação, sentidos opostos, é natural que os dois vetores se anulem, tornando a estrutura considerada apolar. Ou, como eu queiro, eu gosto mais de falar menos polar. Mas eu falo apolar porque os livros trazem assim. Então, eu tenho a forma cis, o ácido maleico, sendo uma forma polar. Eu tenho um ácido fumárico, que é uma estrutura apolar. Isso vai implicar em quê? Em solubilização na água, em ponto de ebulição, em reatividade, não, mas em ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água, polaridade, isso tudo naturalmente vai ser avaliado. Olha que legal. Eu estou mostrando para você no slide anterior, Rafaela, olha que legal. Olha lá, Daniel, eu estou mostrando a diferença física, de propriedades físicas entre a forma cis e a forma trans. Provando para você que cis e trans são completamente diferentes no quesito propriedades físicas. Eu vou falar de polaridade, vou falar de ponto de ebulição, usando exatamente, né, o momento de polar diferente de zero e o momento de polar igual a zero, respectivamente. Agora eu vou analisar desidratação. Quem está estudando reação orgânica, acredito que todos estejam, óbvio. A Valentina está estudando comigo, a Dani está estudando comigo, o Henrique está estudando comigo, né?
e tantas outras pessoas aí, a Vitória está estudando comigo, desidratar ácido carboxílico, bicho, tem que ter calor. Tem que ter calor. Álcool tem que ter calor. Só para lembrar, só para dar um gostinho aí, para em outubro que a gente vai ver isso. Para eu desidratar álcool, eu uso uma temperatura de 170 graus ou de 140 graus. E uso o ácido sulfúrico como agente desidratante, o mais importante. Agora, para eu desidratar ácido maleico, eu vou ter que usar um agente desidratante potente, mas que não seja ácido. Porque ácido, com ácido, não vai dar certo. Eu vou usar um óxido ácido. E para eu desidratar o ácido maleico, olha como é que é fácil. Se eu tenho ácido maleico na minha mão, eu tenho os dois grupamentos mais pesados no mesmo semiplano. Ora, isto é o fator facilitador para eu retirar a molécula de água. Os dois grupos estão no mesmo lado da molécula, do plano da molécula, quer dizer. Essa é a forma cis. E ao desidratar o ácido maleico, eu vou formar um anidrido maleico. Característica de um anidrido. Qual é a característica de um anidrido? Presença de 3 átomos de oxigênio na sua fórmula. Olha que chique. Beleza. Vou usar um desidratante? Vou. Já vou falar aqui para você, mas lá embaixo eu solto o slide, você vai ver. O desidratante utilizado é o anidrido fosfórico, P2O5, com calor. Ele que desidrata ácido. E, além disso, ele pode desidratar amida também, para quem não sabe. Claro que vocês sabem isso. E o ácido fulmárico sofre desidratação? Nunca! Como que eu vou desidratar, meus queridos, sendo que os grupos desidratáveis encontram-se em semiplanos opostos? Olha o eixo que eu passo aqui. Tem um grupo que desidrata, tem um grupo que desidrata, só que eles estão em lados opostos, completamente opostos. Eu quero desidratar ácido fulmárico, Fernando Fará. Vai querendo. Ácido fulmárico sofre desidratação? Nem quando sexta-feira santa cai no sábado. Taca o fogo nele, taca o calor nele, não desidrata. Ácido fulmárico não forma. Anidrido maleico é facilmente obtido? O calor que eu emprego é muito alto? Não. Por quê? Porque o ácido maleico é a forma cis é a menos equilibrada, por isso mais reativo. Os grupos que se... no quesito propriedade química, a forma cis é completamente diferente da forma trans, quimicamente falando, em termos de reação química. O desidratante, olha lá, valorizei. Como eu vou mandar esses slides para vocês depois, fiquem tranquilos se você, caso não tenha conseguido anotar alguma coisa. Mas se você quiser, eu volto em alguma coisa aí, em algum slide. Se o ácido fulmárico for submetido a um calor excessivo, Vitória, se eu aumentar substancialmente a quantidade de calor no ácido fulmárico, o ácido fulmárico sofrendo um bombardeamento, vamos dizer assim, de calor excessivo, olha o que vai acontecer. Ele não sofre desidratação, de jeito nenhum. Não sofre. Mas o calor é excessivo, fala, opa, se o calor for excessivo, ele sofre o que a gente chama de transformação termomolecular. Ele sofre uma inversão termomolecular, transformando-se de fulmárico para ácido maleico. Que, por sua vez, se você quiser continuar tentando desidratar, aí você continua, aí você consegue. Aí o ácido maleico novamente vai se transformar em anidrido maleico. Como é que chama esse processo? Como é que chama esse processo? Como é que chama esse processo, Fará? Esse processo de transformação do ácido fulmárico em ácido maleico chama-se isomerização. O procedimento de transformação da forma trans na forma cis é uma isomerização. Tá tranquilo, gente? O que você não pode deixar de saber é que ácido fulmárico não desidrata. Não existe anidrido fulmárico. Ele, se submetido a um calor excessivo, ele se transforma em maleico e, por sua vez, se desidrata, formando de novo anidrido maleico. Agora, olha a perguntinha. Mas se o ácido maleico é polar? É solúvel em água, óbvio. Por que apresenta um ponto de ebulição menor do que do ácido fulmárico?
O certo seria, eu sou polar, eu realizo ligações de hidrogênio, eu tenho um ponto de ebulição maior, pô. Agora, o ácido maleico, ele é cis. Ele tem uma polaridade maior, ele é polar. Ele é solúvel em água, tudo bem, mas tem um ponto de ebulição menor, por quê? Ligação de hidrogênio. Olha o ácido fumárico, gente. Olha como é que é a representação do ácido fumárico. Ficou fraquinho ali, mas acho que dá para ver. O ácido fumárico tem os dois grupos mais pesados em lados opostos. Então, quando ele forma uma ligação de hidrogênio, ele forma uma ligação de hidrogênio com quem quiser, desde que seja externamente. O ácido fumárico tem a condição de fazer ligações de hidrogênio apenas de forma intermolecular. Já o ácido maleico, não. A própria reestruturação do composto, a forma que tem o maleico, por ter dois grupos mais pesados, capazes de realizar ligações de hidrogênio próximos entre si, prefere fazer as ligações de hidrogênio intramolecular. O que isso vai interferir? Se eu faço uma ligação de hidrogênio dentro da minha molécula, eu vou abrir mão da atração externa. E essa atração externa, que mantém as moléculas unidas, é que faz o meu ponto de ebulição aumentar. Se eu não faço ligação de hidrogênio externa, eu prefiro fazer as ligações de hidrogênio interna, a atração entre as moléculas diminuirá e, consequentemente, o ponto de ebulição também acontecerá isso. Olha o que eu escrevi para você. No ácido fumárico, só realiza ligações de hidrogênio intermoleculares, fato que aumenta a atração entre as moléculas e, consequentemente, a energia empregada para separar as moléculas é maior. Por isso, maior ponto de ebulição. Escrevi errado ali, moléculas, faltou a letra C. Enquanto que o ácido maleico realiza ligações de hidrogênio interna ou intramolecular. Esse fato diminui a atração entre as moléculas, que naturalmente vai influenciar na energia que se usa, no calor que se usa para separar essas moléculas. Se elas não estão tão unidas, naturalmente o ponto de ebulição não precisaria ser tão alto quanto aquilo que se esperava. Neste caso, é uma exceção. Apesar de ser polar, tem um ponto de ebulição menor, o ácido maleico, exatamente por ser capaz de realizar ligações de hidrogênio interno. Tranquilo aí, gente? Estou falando besteira? Ou tá dando para acompanhar? Valentina, tá lembrando, queridinha? Sim, Fará, tá tudo certo. Então, tá bom. Fazer um exercício de fixação para ver se você está bem na fita? Pode ser? Resolve para mim isso aí, vamos ver se fica legal para vocês. Vou dar um tempinho. Henrique Peste, está legal aí? Tá dando para acompanhar, querido? Tá sim, Fará, tranquilo. Pessoal do Santa, qualquer coisa é só gritar aí, se eu estiver falando besteira aqui, hein? Ricardo Shelby, tá legal aí? Tá lembrando de mim? Nas aulas do Enem lá? Acho que está tranquilo. Saiu uma questão que caiu na prova da UERJ. Observe abaixo as formas estruturais e espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos. É isso que eu devo estar usando aqui em casa, porque os mosquitos, os pernilongos, daqui a pouco me carregam aqui. Você tem um citronelol, que é um álcool, o citronelau, que é um aldeído, o geraniol, que é um álcool, e o limoneno, que naturalmente é um hidrocarboneto. Tá? O citronelol é um composto etênico. O citronelau é um composto etênico.
O geraniol é um composto etênico e o limoneno também. Então, todos eles são etênicos. Mas para que a gente possa ver se eles têm isomeria espacial geométrica, ótica não, hein, gente? Não estou falando em ótica, vou falar na semana que vem. Eu tenho que analisar a dupla ligação, né? É bem fácil, né? Analisando a dupla, cruzes. Meu Deus do céu. Esse meu mouse aqui, que é isso? Separei a dupla, eu vejo que aqui não tem, porque R1 é igual a R2. Separa a dupla de novo, eu vejo que, de novo, R1 é igual a R2. Separa a dupla aqui, aqui eu não tenho, R1 igual a R2, mas aqui tem, né? Olha lá. Vou ver que R1 é diferente de R2, olha lá o R2. E o R3, que é o nosso querido hidrogênio, olha lá, é diferente do álcool R4. Então o geraniol tem. Limoneno não, né? Que é essa dupla ligação, eu tenho R1, que é o hidrogênio, igual a R2, que é o hidrogênio também. E aqui a dupla, olha aqui a dupla na cadeia fechada? Não olha na cadeia fechada. A dupla tem que ser vista somente na cadeia aberta, por isso é chamado de etênico. Então a cadeia fechada ali, ela não tem dois carbonos que estejam recebendo radicais diferentes. Esse carboninho aqui, ó, ele só tem este radical, por isso que é só R1. Apesar desse carbono ter R1 diferente de R2. Então, apenas o geraniol tem a condição de apresentar isomeria geométrica com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Todos concordam, gente, comigo ou não? Tá todo mundo quietinho hoje aí? Tranquilo aí? Tranquilo, Fará. Exercício de fixação, outro. Você tem aí o cravo da Índia, a noz moscada, são condimentos muito utilizados na culinária. E seus principais constituintes são, respectivamente, o eugenol e o isoeugenol. Também é uma questão que caiu na prova da UERJ, uma questão aberta. Talvez vocês já tenham feito essa questão. Observe suas formas estruturais. O eugenol é um fenol e um éter, uma mistura, uma função mista. E o isoeugenol também. A única diferença é exatamente o posicionamento da dupla ligação na parte aberta. Você vai perceber aqui que o setor alifático, né, aberto do composto, ela tem uma modificação no posicionamento da dupla. Se eles têm a mesma fórmula molecular, mas sendo compostos diferentes, o próprio nome diz, né, eles são diferentes, é natural que eles sejam isômeros. Então, aponte o tipo de isomeria plana que ocorre entre essas duas moléculas. É claro que é a isomeria plana que vai acontecer. É uma isomeria plana de Posição? Posição, excelente. E nomeie aquela que apresenta isomeria espacial geométrica. Nomeie, é só indicar o nome, tá, gente? Nomear, é claro, né? Então você vai ter que marcar aqui. Não, aqui não, Fará, larga de ser burro, aqui não, cara. Aqui eu tenho R1 igual a R2. Vou parar. Então, não. E o isogenol tem, olha lá. Eu tenho aqui, separando a dupla, eu tenho hidrogênio e um CH3, eu tenho dois radicais diferentes. E aqui este composto, esse radical aromático, e tem o hidrogênio. Por isso, o isoeugenol é o que vai ser, né, identificado. Então, nomeie. Resposta, isoeugenol. Então, só isso. Tem gente que fala um monte de coisa. Isoeugenol, vírgula, porque ele tem no carbono da dupla R1 diferente. Ih, o cara não vai querer nem ler isso. Está arriscado, ele até arriscar uma questão além, né, quando se escreve além daquilo que está sendo pedido. Então, seja objetivo, apesar de ser uma questão discursiva. Não escreva muito, porque o professor de química normalmente não gosta de ler muito. Em seguida, indique o total de carbonos quirais. Eu mudei ali, que estava escrito assimétricos. É uma expressão que não usa mais, né? É o número total de carbonos quirais formados na reação de adição de bromo molecular ao grupo alifático das duas moléculas. Eu gostaria muito que vocês me perdoassem, mas eu tive que aproveitar essa questão, apesar de não ser o nosso assunto. Então, eu vou falar rapidamente para você que
Toda vez que eu falar em bromo molecular, eu vou reagir com BR2. Quebra a molécula do BR2, independente do catalisador. Normalmente eu uso um ácido de Lewis, esse BR positivo, BR negativo. Na hora que eu for adicionar aqui, eu vou colocar um bromo aqui, ó, nesse carbono, a ligação π vai para o espaço. Por que a ligação π vai para o espaço? Porque a reação é de adição, então eu quebro a ligação π. Se eu quebro a ligação π, é natural que aqui eu tenha um hidrogênio, e aqui o bromo está ligado ao carboninho, não é verdade? Beleza? Que tem o hidrogêniozinho, o composto se tornou saturado na sua parte alifática. E na hora que eu vou inserir o bromo, eu vou quebrar a ligação π, a π vai desaparecer, vou colocar um bromo aqui. O meu bromo está lindo, maravilhoso. E outro bromo aqui também. Meu Deus do céu, vou fazer um curso intensivo de como escrever com esse mouse horroroso aqui. A ligação π desaparece, significa que aqui vai surgir o hidrogênio que já existia, e aqui vai surgir o hidrogênio que já existia. Então, o que quer dizer? Ele está querendo saber quantos carbonos quirais eu vou formar. Vou pegar uma canetinha azul aqui. Eu quero saber se esse bromo aqui, ó, esse carbono é um carbono quiral. O que você acha? É um carbono quiral? Aqui não pode ser, né? Porque aqui tinha um hidrogênio, esqueci do hidrogênio. Era CH2. Como entrou com bromo, esse carboninho não pode ser quiral porque ele recebe dois radicais iguais. Esse aqui já é um carbono quiral. Olha lá, bromo, diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso tudo aqui. Então esse carbono é um carbono quiral. E aqui, na verdade, eu passo a ter dois carbonos quirais. Confere ou não? Esse carboninho passa a ser quiral e esse carboninho passa a ser quiral. Então, nessa molécula do bromo, do isoeugenol, eu passo a ter, depois da adição do bromo, dois carbonos quirais. Então, indica o número total de carbonos quirais formados na reação de adição do bromo molecular ao grupo alifático das duas moléculas. O total de carbonos quirais, 3. Fará. Deu para entender, gente? Oi. No slide anterior, você estava explicando por que que não poderia, tipo, na hora da gente fazer, ver quais os carbonos, né, que vão fazer... Ih, agora eu confundi tudo. Eu Que vai ter volto o para você no R1 slide. e o R2, que você falou que não Tá? poderia escolher os carbonos que estão no anel benzênico. Aí Tá, a minha internet deu uma falhada e aí eu não consegui pegar essa explicação. tá. Volta aqui para mim, por favor. É aqui nesse slide? Eu acho que você estava falando nesse último aí, que tem uma ligação. Ah, tá. Beleza, entendi. Agora eu lembrei. Tem gente que fala assim, mas tem a dupla ligação aqui, eu vou analisar a dupla ligação entre carbonos. Pô, a dupla ligação está na cadeia fechada, isso não é etênico. Para ser etênico, tem que ser... Então, se eu olhar esse carbono aqui, eu vou ver que eu tenho R1, mas eu não tenho um R2 ligado a ele. Dá para entender? Cada carbono do ciclo tem que estar recebendo dois radicais diferentes. Agora, esse carbono aqui, posso analisá-lo. Eu posso analisá-lo tranquilamente. Por quê? Porque este carbono tem o hidrogênio e tem o radical sec ou isopropenil aqui. R1 diferente de R2. Ele só não tem o outro carbono recebendo os dois radicais R3 diferente de R4. Deu para entender? Entendi, é só porque minha internet falhou. Aí eu não consegui Então explicar. tá bom. Então, obrigada. Beleza. De nada, querida. Tá tranquilo, gente, ou não? Entenderam essa questão aqui? Opa. Essa que mexe um pouquinho com reações, eu fiquei meio preocupado. Falei, não, os meninos vão me acompanhar. E eu vou falar isso depois, né, nas reações de edição. Tenta fazer esse exercício aí, ver se você consegue. Só vou ler, ó. A busca por substâncias capazes de minimizar a ração do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte forma estrutural. A forma estrutural está ali. Você vai ver que é um composto etênico, com várias duplas, sem problema. E aqui é um éster.
Não sei se você viu. Óssea, dupla óssea, CH3. É um éster. Por isso o cheiro, né? O feromônio que os insetos sentem mais do que a gente. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual. A função orgânica tem que ser mantida. A função orgânica é um éster. Tá? Primeira condição, a função orgânica tem que ser mantida. Está aqui, é o éster, que eu apaguei aqui agora. Depois, onde eu estou? A cadeia tem que ser normal, ela não pode ser ramificada. E a isomeria geométrica tem que ser original. A isomeria geométrica tem que ser original. O que é isomeria geométrica original? Dupla entre carbonos com R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Dupla entre carbonos com R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Dupla entre carbonos com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Maravilha. Dá para perceber que essa forma que nós temos é a forma cis? Se não conseguir enxergar, eu te ajudo. Não está dando para enxergar essa letra que eu tentei colocar aqui. Pelo amor de Deus, não sei escrever mais não, gente. Essa forma é a forma cis, nessa dupla. Dá para perceber que essa dupla também está no formato cis? Se vocês não estiverem enxergando, eu ajudo, não é vergonha não. E dá para perceber que essa dupla ligação está na forma trans? Olha lá. Grupamentos mais pesados em lados opostos, em semiplanos opostos. Então, a primeira condição, tem que ter a mesma função orgânica. Beleza? Letra A, está fora. Isso aqui é uma cetona. Letra A está fora. Risquei. A letra B, pode? Pode, isso é um éster. A óssea, dupla óssea, H3. Só que a cadeia é ramificada. Não pode, a cadeia tem que ser normal. Está fora a letra B. A letra C, é um éster. Opa, óssea, dupla óssea, H3. Mas tem que ser mantida a isomeria geométrica original. Aqui tem cis e trans? Tem, só que está na forma cis. Aqui tem cis e trans? Tem, aqui está na forma cis. Aqui tem cis e trans? Tem, aqui está na forma cis. Não pode. São duas formas cis e uma trans. Letra D, nem vou olhar, porque isso aqui é uma cetona, isso aqui é um éter. Está fora, não pode ser da mesma função orgânica. Resposta correta, letra E. Essa letra E. Mesma função orgânica, éster. Cis e trans, na R1 diferente de R2, R3 diferente de R4 na forma trans. Idem, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, nessas duas duplas na forma cis. Resposta letra E. Na boa, gente, ou dificuldade aí? O que vocês tiveram de dificuldade? Querem que eu ajude? Quer que eu fale mais alguma coisa além disso? Rafaela, beleza? Tranquilo, Fará. Marina, beleza? Não sei se vocês estão me acompanhando. Tranquilo também, Fará. Então tá. Exercício de fixação. Esse é bom. Talvez vocês tenham feito também. O exercício de fixação, uma questão aberta agora. Quantos isômeros estruturais são previstos com a fórmula C3H5? Cl. Olha a pergunta. Quando eu falo estruturais, planos. Pode ser constitucionais também. Olha a mesma pergunta. Mudando um pouquinho. Quantos isômeros geométricos são previstos com a fórmula C3H5Cl? Geométricos. A mesma pergunta agora, mudando um pouquinho. Quantos isômeros são previstos com a fórmula C3H5Cl? Meu Deus, não especificou nada. Outra perguntinha, em formato diferente. Quantos isômeros estruturais e geométricos são previstos com a fórmula molecular C3H5Cl, sendo os espaciais contados separadamente? Essa questão caiu no ITA. Quer tempinho para resolver? Eu espero.
Eu dou 8 segundos para você resolver. Ou querem que eu faça junto com vocês? O grande problema de exercício como esse é a interpretação mesmo, né? A pergunta muda uma palavrinha, muda tudo. A última pergunta, por exemplo, é a mais maldosa de todas. Claro que isso não vai cair nunca numa prova, mas eu só coloquei para a gente poder avaliar o estilo diferente de pergunta, né? Posso dar só o pontapé inicial para você ver como é que você começa a fazer esse exercício? E tem gente que começa a fazer e acaba se perdendo, porque não sabe por onde começar, né? Olha o meu pontapé inicial, olha. C3H5Cl é a fórmula. Você vai perceber que entrou um cloro de gaiato nesse navio aí. Então, para que o cloro pudesse entrar, eu tive que ter tirado o quê? Um hidrogênio. Então, essa estrutura vem do C3H6. Se essa estrutura vem do C3H6, eu sei que o C3H6 é o CnH2n. Pô, mas CnH2n eu sei que é o quê? É o seno e é ciclano. Interessante, porque alceno tem dupla entre carbonos, é um composto tetênico. E ciclano é uma das condições para que o composto possua isomerismo espacial geométrico, em compostos cíclicos. Então, gente, fique atento, porque exercícios como esse caem sempre numa fórmula geral de alceno ou de ciclano. Olha que legal. Um alceno com 3 carbonos é o propeno. Ciclano com 3 carbonos só pode ser o ciclopropano. Agora, como é que eu explico isso? O propeno tem 3 carbonos. E os 3 carbonos são diferentes. Esse carbono aqui, ó, ele é primário insaturado. E esse carbono aqui é primário saturado. Então, eles são diferentes. E esse carbono aqui é secundário. Diferente também. Se eu tenho 3 carbonos diferentes, significa que eu vou poder colocar o cloro em 3 carbonos diferentes, criando 3 compostos diferentes. Ciclopropano. Esse carbono é secundário, esse carbono é secundário, esse carbono é secundário. Ah, peraí, pô, os carbonos são iguais. Independente de onde eu vá colocar o cloro, o composto formado vai ser o mesmo. Olha que legal. Primeiro composto, eu coloco o cloro no carbono insaturado primário. Segundo composto, eu coloco o cloro no carbono secundário. Terceiro composto, eu coloco o cloro no carbono primário saturado. E o quarto composto, eu vou colocar onde? O cloro em qualquer carbono que eu quiser. Resposta da primeira questão. Ah, não, antes disso. Esse composto, esse primeiro aí, é o primeiro composto, o primeiro composto que eu fiz para você, ele tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Então, esse composto tem a forma cis e a forma trans, olha o nome dele, um cloro próprio um eno. Ele pode ser cis e pode ser trans. Pode ser não. Ele é cis e é trans. O segundo composto que eu criei é o 2-cloropropeno. Nem precisa citar a posição da dupla. O terceiro composto é 1-cloro-prop 2-eno. Não tem R1 diferente de R2, nem R3 diferente de R4. E o nosso querido ciclo vai receber o cloro, vai ser o cloro ciclopropano, que também não tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Agora, olha a resposta. Olha lá, Daniel. Quantos isômeros estruturais? 4. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqueles compostos que eu criei são os compostos possíveis de serem criados. Planos, estruturalmente falando.
Agora, se o cara perguntar quantos são os isômeros geométricos, sua resposta, 2, ó, o cis e o trans. Agora, se ele perguntar, aí ele amplia a pergunta, quantos são os isômeros? Eu falei, putz, grila. Aí eu tenho que contar os espaciais e os planos. Aí eu vou responder 5 para você. Aí o cara fala, pô, por que você não somou? 5, porque ele conta assim, ó, cloro ciclopropano, primeiro. 2 cloropropeno, segundo. 1 cloro próprio 2N, terceiro. 3 planos, ó. E este 1 cloro próprio 1N, ele existe como espacial cis e como espacial trans. Por isso que são 5, na verdade. Eu não posso contar 4 mais 2. Eu só vou contar 4 mais 2 nessa pergunta maluca do ITA aí, ó. Quantos isômeros estruturais e geométricos são previstos com a fórmula molecular C3H5Cl, sendo que os espaciais contados separadamente? Ora, gente, quantos estruturais nós encontramos inicialmente? 4. E os geométricos contados à parte? 2. Total, 6. Peço para que vocês fiquem atentos à pergunta número 3, a terceira pergunta, melhor dizendo. Quantos são os isômeros? Ele fala isso, ele abre de tal forma a você contar o plano e o espacial. E se um composto dos planos que você criou for representado no formato espacial cis e trans, não o conte como plano, só o conte como espacial. Essa é uma questão maneira. Acho que dá para fazer o outro. Dá para fazer? Se eu estourar um pouquinho o tempo aqui, vocês ficam bravos comigo? Camila, se não der para resolver aqueles 2 exercícios, eu faço na próxima aula, no início da próxima aula, tá bom? Você não briga comigo, não? Não. Olha essa questão boa, caiu no vestibular de Alfenas, uma questão aberta. Eu não sei se vocês fizeram. Daniel, chegou a fazer exercício como esse? Olha lá. Quantos compostos de fórmula molecular C9H20 podem ser criados sem que haja na cadeia principal a ramificação metil? Eu vou criar um composto de fórmula C9H20 sem que tenha a ramificação metil presa à cadeia principal. Peço para que informe quais deles apresentam centro de quiralidade. Quais deles, falei certo agora, apresentam centro de quiralidade. Eu vou mostrar para você, ó. A resposta são 4. Vou te mostrar como é que faz, ó. Depois eu vou encaminhar para você uma lista de exercícios, tá? Com um gabarito, para que vocês possam trabalhar. Olha como é que eu faço. C9H20, ele vem da onde? CnH2n mais 2. Se n vale 9, 2 vezes 9, 18, mais 2, 20. Cara, se é CnH2n mais 2, só pode ser um alcano. Não pode ser outra coisa. Então, de cara, gente, eu descarto a isomeria geométrica, que só vai acontecer em composto que tem duplo etênico, ou em composto cíclico. O alcano não é nem etênico nem cíclico. Quais são os compostos? Pô, C9H20. A primeira coisa que eu faço é o nonano, 9 carbonos. Cadeia normal. Peraí, se eu não posso ter metil, significa que eu não posso ter um número de carbonos par na cadeia principal. Porque se eu tiver um metil, eu vou ter que diminuir um carbono dos 9. Aí eu vou ter uma cadeia principal com 8, não pode. Então, cadeia principal com número par não pode. Tem que ser cadeia principal com número ímpar. E se eu coloco um heptano, 7, eu tenho condições de colocar um radical etil no carbono 3. Concorda? Aí eu não vou ter metil. Se eu tenho heptano, 7, se eu botei o etil no 3, eu posso botar no 4. Maravilha. Agora não tem mais jeito, né? Com 7 carbonos na cadeia principal, não tem mais jeito não. Eu vou ter que diminuir a cadeia principal. E como eu te disse, eu não posso ter cadeia principal com número par de carbonos. Então a cadeia principal seguinte vai ter que ser com 5. E para eu formar um composto que tenha 9 carbonos, no total, e 5 na cadeia principal, sem que tenha metil preso à cadeia principal,
Eu vou botar 2 radicais etil no mesmo carbono. 3,3 dimetilpentano. E se eu peço para você definir quais são os compostos que apresentam centro quiral, carbono quiral, você vai perceber que nenhum deles tem carbono quiral. Nenhum deles tem carbono quiral. Então, nenhum deles poderá ter, na próxima segunda-feira, isomeria ótica. Tá legal? Só para fechar a nossa aula, desculpa, gente, estou falando demais hoje. Vai ver se espanta os pernilongos aqui. A última pergunta para a gente fechar a aula: quantos e quais são os ácidos carboxílicos isômeros de fórmula molecular C4H6O2? Ácido carboxílico, se vocês me permitem, a resposta é 5. Eu acho que são 5 mesmo. Olha como é que eu faço, olha como eu começo a fazer. Olha, C4H6O2 é a fórmula. Então, se apareceram 2 oxigênios, naturalmente eu tirei 2 hidrogênios. E ali vai ter dupla, vai ter uma boa. Então, a origem vai ser C4H8. C4H8 é CnH2n. E se é CnH2n, vai ser alceno e ciclano. Então, eu vou criar um ácido carboxílico na forma de alceno com 4 carbonos. E depois vou criar um ácido carboxílico na forma de ciclano com 4 carbonos. E depois que eu fizer isso, eu vou ver qual deles, ou quais deles, apresentarão R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Isomeria ótica não vai ter, não tem condições de ter carbono quiral numa situação como essa. Então, só para começar, eu vou fazer um ácido carboxílico com 4 carbonos, vou colocar dupla ligação no carbono 2. Aí eu vou ter o ácido but2-enoico. Aí eu vou ver, depois você vai fazer isso em casa, eu preciso que você refaça esses exercícios, e você vai ver que R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4. Se eu fiz ele na forma cis, eu vou fazê-lo na forma trans. Aí eu tenho a cadeia principal de 4 carbonos. Só que eu não tenho mais jeito de colocar, tem jeito de mudar assim, mudar a posição, a ligação dupla. Eu vou fazer o ácido but3-enoico. Mas aí eu vou ter R1 igual a R2, já não vou ter isomeria espacial mais. Então, esses são os compostos possíveis de cadeia normal. Agora eu vou botar uma ramificaçãozinha na cadeia principal. A minha cadeia principal terá 3 carbonos e uma ramificação metil no carbono 3. Eu não preciso... No carbono 3, desculpa. Não, é no carbono 2, no carbono 2. Eu não preciso citar a posição em que o metil se encontra. Porque numa cadeia de 3 carbonos, o metil só pode estar no carbono do meio, né? Se ele estiver nas extremidades, ele vai deixar de ser ramificação. Nome do composto, ácido metilpropenoico. E o último composto, de cadeia fechada, eu não posso fazer uma cadeia fechada de 4 carbonos, porque não se enquadra, né? Não vai ter jeito de encaixar o grupo carboxilo ali. Eu posso fazer uma cadeia principal com 3 carbonos e um grupo carboxilo ligado à cadeia principal. Aí eu vou ter o ácido metil ciclopropanoico. Tranquilo? Metil... Opa, esse nome aqui saiu errado. Eu vou corrigir para você, depois eu mando de novo. Tá errado. Eu vou colocar aqui para você. Ácido, saiu errado o nome, hein? Mas o desenvolvimento tá certo, tá? Ele vai ser o ácido ciclopropil cruzes. A letra tá feia pra caramba. Ciclopropil carboxílico. É um nome diferente. Carboxílico. Onde eu tirei metilciclopropanol? Aqui eu, hein? Ácido cruzes. Tá difícil aqui, hein? Carboxílico. Você já sabe que eu tô tentando escrever carboxílico. Vocês não riem de mim, não, hein, gente? Cruzes. Parece que eu tô com
tremedeira na mão aqui, hein? Vou fazer parte daquele conjunto, os tremendões. Ácido ciclopropil carboxílico, eu vou corrigir, vou mandar corrigido para vocês esses slides ali. Camila, eu prometo que na próxima aula, eu extrapolei o tempo aqui, eu te peço desculpas. Eu prometo que na próxima aula eu faço o exercício que estão da aula passada, que estão faltando. Tá, te peço desculpa ter falado demais, hoje falei muito na sua cabeça, com certeza falei, mas espero ter podido contribuir com alguma coisa para lembrar vocês de algumas coisas que são fundamentais. Beleza? Dúvidas? Gostariam de perguntar alguma coisa? Gostariam de discutir comigo alguma coisa? Falar alguma coisa comigo? Gostaria que eu depositasse um dinheiro na poupança de vocês, um conta, um suco de laranja, um tira-gosto? Tá tudo bem? Uma paçoquinha pode? Uma paçoquinha, vou levar uma paçoquinha depois para vocês, se Deus quiser. Tá bom, gente? Ó, um beijo. Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem fazer contato pelo WhatsApp, tô às ordens, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, Fará. Beijos. Tchau, obrigado. Obrigado, Camila. Obrigada, Fará. Beijinho, querida. Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Oi, Fará. Obrigado também pela Valeu, aula. Henrique. Valeu, querido. Obrigado. Valeu. Henrique, me fala aí, se você souber como é que faz o negócio, me fala, Henrique. Nota, eu olhei uns vídeos lá, de falar que é meio complicado. É. Só que eu te mandei, inclusive, um link aqui. Você está com o WhatsApp aberto? Tô. Então, eu te mandei esse link aí que é do próprio site. Aí tá tudo em português Brasil, sabe? Inclusive, Beleza, acho que eu vou no ver aqui. vídeo. Não, Qualquer coisa eu te não. falo. Qualquer coisa eu faço contato com você. Assim, eu nunca mexi nisso, eu nunca vi um desse ao vivo. Mas, beleza, vou... Então. Eu vou mexendo aqui, qualquer coisa eu te falo aí. Mas esse fim de semana, baixei um jogo de física. Física de foguete. Tá doido? Foi a coisa mais difícil que eu já joguei na minha vida. É mesmo? Porque... Estão estourando foguete. Porque não basta você, tipo, montar um foguete lá. Você tem que conseguir velocidade de órbita, calcular, tipo, exatamente a sua rota. Nossa senhora, é muito difícil. Mais fácil da aula de química. Querido, um abraço, tá? Obrigado. Valeu, Fará, abraço. Se quiser, quarta-feira a gente se vê. Abraço, obrigado. Valeu.